Bom dia mais uma vez. Acho que conseguimos dar aqui um compasso de espera. Já se passam 10 minutos desde o início do terceiro dia da formação. Queria apenas endereçar ou saudar a todos. Muito obrigada pelas presenças. E vamos iniciar com o nosso terceiro dia da academia, e hoje será praticamente a continuação do dia de ontem. Ontem nós vimos como é que seria ou como é que poderíamos fazer a qualidade de dados usando regras de validação, e hoje vamos aprender ou saber muito mais como é que são criadas essas regras de validação no DHS2. Então, acho que passo a palavra para o Unipassa para dar continuidade à nossa aula de ontem. Muito obrigada. Bom dia. Obrigado, Sheila. Bom dia de novo aos participantes. Agradecemos pela vossa presença. Então, todas as apresentações praticamente já foram feitas. Eu acho que é tempo de seguirmos com os nossos conteúdos. Agora, na verdade, o que vai acontecer... Desculpa, senhor Unipassa. Sim, sim. Sim, só para fazer a solicitação, pois não estou cadastrado ainda na instância. Quando vimos sobre relatórios e conjuntividade... Aqui é o Domingos Gaspar. Okay. Tá, tudo bem. Viva, senhor Domingos. Acho que a minha colega Sheila vai cuidar disso. Acho que ela também já ouviu e depois vai lhe notificar. Ok, obrigado. Queria escrever isso no chat, mas não tenho permissão. Obrigado. Tá bem. Pronto, está certo. Sim, então vamos dar continuidade. Eu tenho aqui já as minhas credenciais a postos. Espero que todos consigam ver a minha tela. E como já se disse agora na introdução, a continuação que nós vamos dar é mais em como criar as regras que ontem fizemos as revisões e vemos o seu processo de funcionamento. Temos de novo, não é, o nosso menu dos menus, em que temos lá as nossas aplicações. Temos cenários criados, e alguns são similares aos de ontem, para poder fazer a criação das nossas regras. Eu voltarei a usar o Cardinal Hospital, a ficha de HIV mensal, o período de abril de 2021. Eu vou executar e ela vai passar. O que significa que, na verdade, nós removemos as regras que estavam relacionadas a este formulário e vamos recriá-las, então, em conjunto, para ver como é que este processo, de fato, acontece. Em termos de metodologia, nós teremos 3 sessões. Uma sessão seguida... uma sessão de demonstração seguida depois dos exercícios relacionados à sessão. Então, o que significa que teremos 3 sessões de demonstração e 3 sessões de exercícios. Tudo quanto era cenário material teórico foi o que foi ministrado ontem, então hoje mesmo é especificamente para as demonstrações e os exercícios. E os exercícios serão feitos em 30 minutos e que é para os participantes poderem consolidar as demonstrações que aqui vão ser ministradas, mas se por alguma razão não terminarem, tem o dia todo para submetê-los. E depois estas orientações de como submeter e qual é o deadline para a submissão, os meus colegas vão poder fornecer. Continuando. Então, percebemos que neste cenário, não é, era esperado, segundo o que discutimos ontem, os testes positivos jamais deveriam ser maiores que os testes executados, o que faz muito sentido. E nós temos aqui um cenário que, em condições normais, não deveria passar.
e nós executamos esta regra e o cenário passa, diz que não há problemas nenhuns, não é? Mas isto, logicamente, não é verdade. Então, nós precisamos definir lógicas que verifiquem e validem este cenário para que situações dessa natureza não possam ser permitidas gravar na base de dados. Certo. Então, eu vou trabalhar com duas telas, que é para facilitar o meu processo de configuração e testes, e eu vou duplicar esta aba. Então, voltaremos para o cenário inicial, onde temos o nosso painel, e neste processo o que nós vamos fazer é configurar a regra de zero. As regras podem ser configuradas, assim como podem ser criadas, assim como podem ser editadas. Então, neste primeiro cenário, nós vamos criá-la de zero, porque ela não existe. Então, no nosso menu, nós podemos procurar ou podemos escrever nesta barra de pesquisa, manutenção, como a nossa instância está traduzida em português. Na manutenção, nós encontramos todos os cenários para configuração de funcionalidades no sistema. O que poderá acontecer no dia a dia é que provavelmente nem todos terão privilégios de administração, não é? E poderão então não ter algumas funcionalidades e talvez possam não ter também esta funcionalidade da manutenção. Mas para aqueles que lidam tecnicamente com o sistema, os administradores do sistema, eles sempre terão isto e poderão fazer essas configurações à medida. É uma questão de privilégios e vai de acordo com o perfil de cada um dentro da organização. Então, se formos a ver, dentro do cenário, quer dizer, do menu de manutenção, nós temos vários submenus aqui, não é? Se nós clicarmos aqui, de fato vai nos mostrar tudo o que temos nesta seção da manutenção, as categorias, os elementos de dados, as fichas, né? Nesse caso, assim, os formulários, os indicadores, as unidades organizacionais, os programas, a validação, dentre outros. O que significa que, se quisermos configurar uma ficha, nós viemos para este menu. Se quisermos configurar um indicador, nós viemos para este menu. E assim sucessivamente. Mas como o nosso caso específico é relacionado a regras de validação, então nós precisamos, na verdade, trabalhar com a validação. Aqui é onde nós vamos criar, editar e fazer tudo o que for necessário relacionado às nossas regras de validação. Então, sem mais, nós clicamos em validação e vamos encontrar aqui 3 tópicos, não é? Ou 3 submenus, que é a regra de validação, a criação de grupos de regras de validação e notificação de validação. Então, estes 3 tópicos ou menus ou funcionalidades vão nos ajudar a criar tudo o que nós precisamos no que diz respeito a uma regra de validação. Certo. O primeiro ponto que nós temos que levar em consideração seria o fato de nós percebermos o que queremos, na verdade, validar. Porque se chegarmos aqui sem antemão percebermos o que queremos validar, então não vamos fazer absolutamente nada. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que, neste caso, nós temos que conhecer a ficha ou as fichas sobre as quais queremos trabalhar. Mais do que isso, conhecer os campos que têm uma determinada relação que não pode existir este tipo de violações. Para o nosso caso, neste formulário HID mensal, nós vamos trabalhar com a seção que diz respeito ao gênero, não é? E, neste caso, aos testes efetuados, ou testes realizados e os testes positivos. Então, nós já temos condição suficiente para validar alguma coisa. E quando chegamos, necessariamente, para a nossa regra, onde vamos criar a nossa regra, nós temos todos os elementos necessários para poder fazer criar esta regra de validação. Certo? Então, sem mais, nós clicamos na regra de validação.
ok? E o sistema vai nos listar um certo número de regras que já estão lá previamente configuradas para as determinadas fichas ou programas que estão dentro do sistema, não é? Mas não é o caso que nós queremos trabalhar de momento. De momento, o que nós queremos é criar uma regra de zero. Então, no canto inferior direito, não é? Nós vamos encontrar aqui um círculo com um mais, não é? Dentro, que nos permite adicionar uma nova regra neste caso específico. Então, ao clicarmos em mais, ela nos vai abrir uma página aqui, em branco, onde nós vamos criar a nossa regra. Existem vários campos aqui e vamos percorrê-los cada um. Então, o nome. O nome, geralmente, é o nome que a regra vai assumir, não é? E como muitas das vezes, quando trabalhamos no mesmo sistema para uma determinada organização, podemos ter várias regras criadas para vários cenários. Então, muitas das vezes é preciso identificarmos o nome da regra para sabermos, por exemplo, qual é a família em que esta regra pertence ou de quem pertence a quem pertence esta regra. O que eu quero dizer é que nós podemos, sim, colocar um prefixo antes para nos ajudar a encontrar esta regra caso precisamos fazer alguma edição ou coisas do gênero. Para o meu caso, eu vou colocar as minhas iniciais, não é? E como forma de identificar esta regra e caso eu precise, então, voltar a encontrá-la. E depois vou atribuir, então, o nome que eu acho que deve fazer parte desta regra. Eu vou colocar aqui, por exemplo, HIV, testes positivos, menor ou igual a HIV, testes realizados. Ok. Este é o nome que eu achei que deveria dar para a minha regra, para a regra pela qual estou a criar. Um nome curto, na verdade, pode ser um nome sugestivo, em que com muita facilidade nós podemos identificá-lo, porque os nomes às vezes podem ser muito longos. Então, eu só retiro aqui o prefixo e volto a colocar aqui este nome. Ela aceita por quê? Porque, na verdade, o número de caracteres, não é, do nome real é reduzido, então vai fazer algum sentido aqui. Imaginem, por exemplo, existem aqui limitações, não é, em termos de número de caracteres. Para o nome, se não estou em erro, permite até 255 caracteres, e para o nome curto permite sensivelmente até 50 caracteres, se não estiver também em erro, mas é mais ou menos isto. Então, o que vai acontecer é que, se nós escrevermos qualquer nome curto, não é, que passa 50 caracteres, este nome vai ser limitado ao último caractere que faz o número 50. Logo, tem que ser curto mesmo, é por isso que se sugere que assim seja. Depois temos aqui um código que nós podemos colocar para nos ajudar a encontrar ou a representar esta regra dentro do sistema, mas é opcional, não é? Temos aqui também uma descrição. Uma descrição é para nos ajudar a entender o que é que esta regra faz, não é? Então, nós podemos dizer, por exemplo, não é, a regra que calcula, vamos lá, os testes positivos de HIV sobre sobre não é razão nesse caso, vou colocar sobre, mas tendo em conta que não é razão, a regra que calcula testes positivos sobre testes realizados.
Ok, então esta aqui é uma descrição, pode ser longa, pode ser, desde que descreva exatamente o que a regra faz, isto já está de bom tamanho. E depois temos aqui um ponto muito importante, que é a instrução. A instrução é necessariamente a mensagem que nos é retornada caso a regra seja violada. Okay? Então, é por isso que ela precisa ser objetiva e sugestiva, de forma que, quando as pessoas veem ou recebem esta mensagem de feedback, consigam perceber o que é que realmente está a acontecer, ok? Então, eu tenho aqui no meu cenário uma instrução já criada. Eu vou pular por causa das acentuações e tudo mais. Então, a minha instrução será: os testes de HIV positivos devem ser menor ou iguais aos testes de HIV realizados. Mas também podíamos dizer, por outras palavras, os testes de HIV positivo não devem ser superiores, não é, aos testes de HIV realizados. Então, aqui discute-se, entende-se, é mais uma questão de linguagem e vê-se qual é o termo correto para colocar lá. Então, caso não seja, faça o acompanhamento nas respectivas unidades sanitárias. Aqui já é para discutir, na verdade, para ver se os dados, não é, que recebemos, estamos a introduzir no sistema, de fato batem com o que está no livro de registro ou nas fontes primárias, ou se mesmo na própria fonte primária também houve um erro de contagens. É mais só para nos levar ou para desencadear uma investigação, porque, de alguma forma, os dados estão a violar aquilo que era a regra esperada. Prontos, então temos aqui a instrução que nos vai ser retornada e depois vamos dar a importância, por exemplo, desta regra. Não é? Temos a alta, a média e a baixa. Já dissemos que até que ponto esta média deve ou não ser violada. Bom, podemos deixar na média, podemos colocar alta, tanto faz. O período é mensal, por quê? Porque, vamos lá, a ficha em que a própria regra está associada também, a periodicidade é mensal. Então, eu acho que faz sentido que a regra esteja a acompanhar a ficha em que ela vai ser desencadeada. Depois, temos aqui 3 pontos muito importantes. E já discutimos isso: a questão do lado esquerdo, a questão do lado direito e a questão do operador lógico, não é? Então, o que é que seria o nosso lado esquerdo? Aí, nós podemos voltar para a nossa ficha e vemos aqui o que é que tem que ser validado primeiro. Então, nós estamos a dizer que primeiro tem que verificar os testes positivos, que devem ser inferiores ao total de testes efetuados. Então, segundo a lógica que nós vamos colocar, os testes positivos nós podemos considerar como o lado esquerdo e os testes efetuados vamos colocar como o lado direito. E tem mais uma situação. Estes dados estão desagregados, não é, por gênero ou por sexo, o que significa que para nós o total de positivos, há uma adição que tem que ser feita aqui entre o total de masculinos e o total de femininos. Isto vai nos dar o total de positivos. E, por outro lado, vamos precisar também ter uma operação aritmética, não é, de adição, em que vamos ter o total de masculinos e o total de femininos para fazer o total dos testes realizados. Então, isto é preciso ter em consideração quando nós vamos definir as nossas regras. Então, primeiro, definimos qual vai ser o nosso lado esquerdo e depois decidimos qual vai ser o nosso lado direito. E, em consequência disso, já sabemos qual é o operador que vamos usar e depois sabemos que é preciso também fazer aquilo que é a operação aritmética necessária para termos o total dos valores que nós queremos.
Então, voltamos à nossa regra. E, então, viemos para o nosso lado esquerdo. Nós temos aqui são variáveis, programas, constantes, relatórios e por aí fora, mas para a nossa ficha em causa, nós estamos a trabalhar com elementos de dados, não é? São elementos de dados que compõem a nossa ficha em causa. Logo, nós precisamos estar neste cenário dos elementos de dados. Então, eu vou fazer aqui uma pesquisa para ver se me traz alguns os elementos de dados que eu preciso. Vamos lá ver. Então, o que é que nós temos aqui como positivos? Eu hei de ver, nós podemos encontrar qual é o elemento de dado aqui em questão. Então, por exemplo, se nós acharmos que este é o elemento de dado, então nós só clicamos, por exemplo, neste elemento de dado e ele traz o seu código aqui e depois colocamos a operação, não é, aritmética, nesse caso, nós queremos masculino e feminino, não é? Então colocamos aqui a nossa aritmética, não é, que é o mais, nesse caso a adição, e vamos, por exemplo, adicionar o outro, e o que é que ele vai nos dar é a soma dos dois data elements para poder fazer aquilo que é o total, por exemplo, destes femininos e masculinos. Então, eu vou colocar aqui os meus códigos concretos que dizem respeito às variáveis que eu preciso, não é? Então, ao ver que sempre que ele busca o código necessário deste lado, ele depois vai descrever quais são os data elements ou as variáveis associadas. Então, nós temos aqui, por exemplo, HIV, teste de HIV positivo masculino, mais HIV, testes de HIV positivo feminino. Não é? Isto acho que foi uma tradução direta do sistema e levou a esta situação. Então, e nós temos que dar um nome, não é, para o lado esquerdo, para as operações do lado esquerdo, e nós vamos chamá-la de HIV total de testes positivos. Certo. Então, tendo isto, nós já temos o nosso lado esquerdo configurado e fizemos aqui a gravação deste lado, não é? E logo que estivermos aqui, não é? Havemos de encontrar o nome que nós demos para as variáveis que estão do lado esquerdo, nesse caso, HIV total de testes positivos. O operador. Nós dissemos, como sabemos que estamos a tratar de testes positivos em função dos testes realizados, e estes testes positivos nunca devem ser superior aos testes realizados, então o nosso operador lógico será menor ou igual. Então, nós vamos encontrar aqui os nossos operadores lógicos, diferente de, melhor que, maior ou igual, menor e por aí fora. Todos aqueles que nós bem conhecemos. E então escolhemos o nosso menor ou igual como o nosso operador lógico e voltamos para o nosso lado direito. E no lado direito, o cenário também é o mesmo. Nós pesquisamos pelas variáveis que nos dizem respeito, não é? Temos aqui vários data elements que existem por lá, então nós também temos ali desagregados por masculino e feminino, é só uma questão de encontrar a variável exata e colocar. Então, eu tenho, por um lado, a variável que diz respeito aos testes de HIV resultado masculino, coloco a operação aritmética que vai fazer
a soma com a outra variável, nesse caso, ela dá um erro. Atenção, sempre que nós tivermos um erro ou a condição que se pretende fazer não estiver satisfeita, o que vai acontecer é que nós não teremos aqui uma visualização válida e muito menos vai nos trazer a operação que está a ser efetuada. O que isso significa? Que se deixarmos assim, ele não vai perceber o que isto significa. Está a fazer a adição deste elemento de dado com que? Então, isto não é válido. Mas se deixarmos apenas o elemento de dado, ele diz que não, isto é válido, porque de fato vai fazer a comparação apenas com testes de HIV realizado masculino. Certo. Mas para nós queremos o total, não queremos só o masculino. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós vamos ver aqui, é só fazermos, temos testes de HIV, não é, realizados masculinos. Então, nós vamos fazer aqui mais e vamos procurar outra variável, testes de HIV realizados femininos. É esta variável que está aqui, HIV, testes, sim, é isso, HIV, testes de HIV realizados femininos. Então, clicamos nisso e a nossa operação já faz sentido. Então, temos aqui duas variáveis a serem adicionadas do lado direito. Então, vamos dar o nome, não é, para estas operações e vamos dizer que HIV testes, não é, ou total de testes realizados. Perfeito. Então, assim sendo, já temos todas as condições para gravar este lado direito e, finalmente, então, viemos gravar aqui a nossa regra de validação. Perfeito. Então, nós já temos aqui, vejam só, nós temos N regras de validação, não é? Que estão configuradas no sistema, mas se eu quiser procurar as regras que eu configurei e eu sei que quero alterar porque provavelmente está acontecendo alguma coisa errada, eu só coloco as iniciais, não é? E ela logo vai estar em cima, não é? Daquilo que são as minhas regras. Nesse caso, acaba coincidindo porque a inicial já está nos As, não é? E se fosse um caso diferente, estaria mais abaixo. E depois, mas isso vai nos facilitar a procurar aquilo que são os nossos próprios objetos, né? Os metadados que nós mesmos criamos. Ok, então, nós criamos a nossa regra, podemos, se quiser, revela, é só uma questão de clicar e ela vai abrir para ser editada, caso exista alguma coisa a ser editada. Então, temos aqui seu lado esquerdo, nosso lado direito. Se quisermos editar alguma coisa, viemos, colocamos mais variáveis, removemos mais variáveis e depois voltamos. Como não se fez nenhuma alteração, o botão de salvar está desativado, porque não se mudou nada. Então, cancelamos e voltamos ao nosso cenário. Ok. Depois disso, porque é comum correr as regras de validação e enviar notificações, não é? O que acontece é que haverá necessidades de associar esta regra a um grupo de regras de validação. Então, nessa altura, o que nós fazemos é abrir aqui no grupo de regra de validação. Podemos usar um grupo já existente ou podemos criar um grupo ao nosso critério. Então, o que é que vai acontecer? Nós, se quisermos criar um grupo, é só clicarmos no adicionar, não é? Grupo. Aqui podemos dar um nome, por exemplo, AN. Eu estou a criar um grupo personalizado para que eu possa conseguir encontrá-lo dentro de vários grupos. E vou dizer HIV, regras de validação. Este grupo, ao de perceber que nós vamos precisar usá-lo quando corrermos esta regra através da ferramenta de qualidade de dados, lá onde se corre as regras de validação. Então, pronto, posso dar uma descrição, posso dar também um código, mas são campos opcionais
E depois aqui eu venho procurar a regra que eu quero adicionar a esse grupo. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, AN, e logo aparece aqui a minha regra. É esta regra que tem que fazer parte desse grupo. Ao dar 2 cliques, esta regra passa para este outro campo e nos indica aqui que temos uma regra, não é? que está associada a este cenário. E depois, então, gravamos a nossa regra. Perfeito. Já temos tudo para funcionar. Então, podemos, primeiro, voltar, não é? Para o nosso formulário. Se nós colocamos as variáveis corretas, desta vez, então, esta regra não pode ser validada se assumirmos que os positivos são maiores que os testados. Então, ao corrermos isto, logicamente, nós temos aqui o nosso feedback. Os testes de HIV positivos devem ser menores ou iguais aos testes de HIV realizados. Caso não seja, faça o acompanhamento nas respectivas unidades sanitárias. E ele depois traz aqui o nosso lado direito, que são os positivos, 1.119, e do lado direito os valores que são de 296. Então, 296, na verdade, é menor que 1.199. Logo, esta regra não pode ser satisfeita. E viemos aqui também, podemos vir aqui na nossa ferramenta de qualidade de dados e vamos então executar esta regra através da nossa funcionalidade. Aqueles dados relacionados a abril, então colocamos aqui abril e colocamos aqui 1 de maio. Assim, a nossa regra. Ok? Isto cumprirá com o requisito dos dias do mês que pretendemos trabalhar. Nas regras de validação, nós vamos procurar a regra que eu criei e associei. É um grupo, nesse caso, em regras de validação. Eu criei esta regra e associei. Então, associo esta regra também. Quer dizer, escolho esta regra porque este grupo que contém as regras que eu quero correr, perdão, e depois aqui eu venho escolher a unidade sanitária. Eu comecei por esse lado, porque este lado ainda estava a carregar, então não existe uma lógica de, pronto, eu começo daqui ou ali. O mais importante é que todos os filtros estejam devidamente preenchidos. Ok, de momento não vamos enviar nenhuma notificação, só vamos verificar se as nossas regras estão a correr e vamos ver, perfeito. Como não tem nenhuma outra regra associada dentro do Training Land como país imaginário, então ele apenas correu a regra, não é, que nós criamos agora. E depois temos ali, como vimos na sessão passada, né, os detalhes, onde temos os valores para cada elemento de dado, e aí nós podemos conseguir perceber com mais clareza onde pode estar o potencial erro. Então, esta era a demonstração da primeira sessão de como é que nós podemos criar as nossas regras de validação do zero. O cenário é o mesmo para quase todas as outras regras de validação, para todas as outras regras de validação, neste sentido de entrada de dados, em que estamos a trabalhar ou no mesmo formulário ou em formulários diferentes. O mais importante é sabermos o que é que queremos comparar, os campos que queremos comparar, o que é que tem que ser executado primeiro e depois a posterior. Só assim vamos montar uma regra que vai satisfazer aquilo que são os nossos objetivos. Então, isto é tudo que tinha que mostrar nesta primeira sessão. Se existirem algumas questões, podem ser colocadas. Obrigado. Tem alguém do outro lado? Tem sim, só uma pequena dúvida. Sim. Colega Albertino, selecionou, não percebi muito bem o último passo. Quando nós fizemos análise das regras, depois temos que correr obrigatoriamente, não? Esse último passo não percebi muito bem.
Sim, bem, o que vai acontecer, na verdade, é o seguinte. As regras, uma vez configuradas, não é? Elas vão sempre ser corridas, tanto na hora, não é, da inserção dos dados no formulário, ou então, se configurado para correr como regra da avaliação periodicamente. O que significa que, neste cenário de qualidade de dados, nós configuramos a regra e determinamos um período em que esta regra tem que ser corrida para que notificações sejam enviadas para nós. Agora, na introdução de dados, eu vou mostrar aqui o que é que havia de acontecer, mesmo que nós não executássemos a validação. Por exemplo, podemos nos esquecer de executar a validação. Esta é a ficha mensal, período de abril de 2021. Ok, nós temos os nossos dados aqui, eu vou fazer aqui o incompleto. Ok, então, vamos fazer assim. Por exemplo, nós lançamos os nossos dados, por alguma razão, os dados ficaram lá, entraram, e nós nos esquecemos de correr, executar a validação, para sabermos se está tudo bem ou não. Mas vai chegar uma altura em que nós temos que submeter esta ficha, que é fazer a completude e a pontualidade dos dados. Então, nessa altura, nós vamos querer dizer, eu expliquei ontem, que quando nós clicamos o completo, que significa completude, e também nos ajuda a ver qual foi o período em que estes dados foram submetidos, o que vai acontecer é que logo que fizermos isto, não é, ao completude, se tiver alguma regra avaliada, como é que chama, violada, ele vai trazer uma notificação que, olha, estás a completar, mas já há uma regra que está a ser violada. Isso é infalível, não é? Então, ou seja, ainda que esqueçamos correr a regra de validação, quando submetermos a ficha, se tiver alguma coisa a ser violada, vai nos trazer aqui aquilo que é a regra a ser violada. Agora, também temos claramente, temos que ter atenção de sempre que preenchermos o nosso formulário, executarmos a validação para nos dizer se está tudo bem ou não. E se quisermos isso periodicamente, então usamos a nossa ferramenta, não é, de qualidade de dados, para esta ferramenta, sim, que é para poder nos trazer automaticamente para correr automaticamente essas validações e também nos trazer notificações de acordo com um determinado tempo. E como disse também ainda mais, uma das vantagens desta é que podem-se correr várias regras em várias unidades sanitárias e em vários períodos. Então, essa é a potencialidade de uma e a potencialidade da outra. A escolha já aqui é mais individual do que se pretende no final do dia validar. Obrigado. Colega Sheila, não sei, ainda aqui é um silêncio, mas também se existir alguma coisa posterior, podemos ir explicando. Não sei, poderá orientar o cenário a seguir? Ok, obrigada, Albertino. Talvez convidar o França ou o David para apresentarem o exercício. Teremos alguns minutos para fazer o exercício, vendo aqui a hora até as 12 horas, ou não, 12 horas, está bem, 12h10, para fazer o exercício, e quem quiser pode pôr aqui as dúvidas que tiver a enfrentar, ou mesmo no Slack. Na verdade, o exercício é só para ajudar a compreender o que foi apresentado aqui na sessão, mas a submissão estará aberta até o final do dia.
Acho que o França ou o David vai poder explicar também aqui como é que vocês vão submeter os exercícios. Só para lembrar que os exercícios não vão ser submetidos de forma individual. A Unipassa já explicou que a sessão de hoje tem 3 partes, então os exercícios devem ser submetidos a todos de uma única vez, né? Seria a resolução do primeiro, do segundo e do terceiro no mesmo ficheiro, mas isso será apresentado aqui, acho que pelo França ou David. Ok. França ou David? Alô, antes, Sheila? Sim, Sousa Perino. Sim, submetido até às 12 horas de onde? É de Moçambique? Não até às 12. De Será Angola? submetido até às 23 horas. Não, disse, E 30 falou de de 12 Moçambique. horas aí. Falou de 12 horas, que era Tá. para realizar o trabalho. Foi. Não, a resolução deste exercício, da primeira parte, nós estamos a dar alguns minutos, até às 12 horas. Mas a submissão de todos Mas os 12 horas exercícios de onde? até às... É isso que eu queria dizer, 12 horas de onde? É preciso tá dar bem. indicações? Sim. Tá bem. Então, teremos 20 minutos para resolver. E voltamos daqui a 20 minutos. Na verdade, cá em Moçambique serão 12 horas e 10. Angola serão 11 horas, acho que 10. São Tomé e Guiné-Bissau serão 9 horas e 10. 9 horas? Não, 10 horas e 10. E Cabo Verde serão 9 horas, acho que é. Ok. E 10. Sheila, Mas até ok. agora não estou cadastrada. Teremos 20 minutos. Sheila, Sim. até agora Doutor não estou Gaspar. cadastrado, Sheila. Foi enviado um e-mail para o Dr. Gaspar, acho que é só consultar o e-mail. Tá bem, obrigado. Tá. David? Ou França, quem vai apresentar o exercício? Eu te vou apresentar. Tá bem, então passa a palavra para ti. Obrigado. E conseguem ver a minha tela, certo? Podes talvez maximizar. Ok. Bom, então vamos agora para a nossa segunda sessão, em que continuamos, na verdade, na criação e na manipulação de regras de validação. A primeira foi relacionada às regras lógicas simples e agora vamos rever o segundo cenário que revemos ontem, de regras um pouco mais, digamos que, complexas, que envolvem, de certa forma, vários operadores aritméticos e lógicos simultâneos. Então, e com o intuito de medir a consistência interna, não é? Entre, vamos lá, 2 seções do mesmo formulário, as vacinações e os estoques. Para tal, nós continuamos na nossa aplicação, a ferramenta de entrada de dados. Desta feita, vamos trabalhar com o formulário de imunização e no período de abril de 2021. Então, nós temos, este cenário não é novidade para os participantes, discutimos sobre ele ontem. Então, vamos aqui executar, por exemplo, esta validação e o que ele nos traz, de fato, é este cenário que temos que reeditá-lo e criar uma mensagem que seja sugestiva e vermos outros aspectos que possam estar por detrás desta regra e depois, assim, podermos executá-la e criarmos mecanismos, não é? De forma que os participantes possam receber as notificações. Então, este não é só um exercício que é virado para a manutenção da regra de validação, mas também
de condições prévias para que notificações sejam enviadas aos participantes que fizerem parte do grupo selecionado. Então, vamos a isso. O cenário continua o mesmo. Nós precisamos entrar o nosso menu e lá procuramos a manutenção. Na manutenção, já tínhamos dito que para este caso específico, a informação que nós precisamos está dentro do submenu validação. Okay? Então, vamos exatamente para a validação. O processo é praticamente o mesmo que fizemos de raiz no primeiro exercício. E então aqui encontramos as nossas regras de validação. Esta foi a regra que criamos no primeiro cenário. Vamos procurar a regra que está a ser desencadeada no cenário que acabamos de correr a validação agora. Então, esta regra estará aqui com o nome de alguma coisa em ideia. Não é? Sim, é exatamente esta. Okay? Esta é a regra que está a ser acionada. E se forem a ver, o que está a acontecer aqui é que os campos praticamente já estão todos eles preenchidos. Nós podemos reeditar esta regra e colocarmos informações que acharmos sugestivas. Se forem a ver, por exemplo, ela está em inglês, não é? Todos estes campos são aqueles que nós preenchemos no primeiro cenário e então podemos agora retrabalhar. Então, nós temos aqui, por exemplo, que as doses, não é, administradas devem ser, menores, não é, ou igual, por exemplo, às doses usadas. Se nós quisermos fazer isto, podemos voltar aqui e dizer isto aqui e vamos dar um nome que seja sugestivo. Neste caso, podemos dizer doses, ok? Doses DTP, DPT, HEPB, isso acho que é hepatite B, IB, ok, administradas, devem ser menor ou igual a, podemos colocar aqui, a doses de, posso, para ganhar tempo, copiar isto, não é? Usadas e desperdiçadas. Ok, podemos colocar só, sim, usadas e desperdiçadas. Esta é a sugestão do exercício. Pronto, então temos aqui um nome, não é? Temos um nome curto também que é sugestivo, já expliquei para que é que se usa o nome curto no exercício passado e também dei aquilo que são os limites, não é? Que as letras das letras que são usadas. Descrição, nós podemos para a descrição colocar uma a nosso critério. Nesse caso eu posso voltar a colocar ou posso dizer o cálculo. Ok, regra que calcula. Doses de DTP administradas em relação às doses de DTP usadas e desperdiçadas. Ok, esta pode ser uma sugestão. Depois, como instrução, eu acabei, por causa das acentuações, acabei escrevendo um texto aqui de lado
e nós vamos colocar aqui, lembrando que as instruções, como dissemos, é a mensagem que nos é retornada, não é? Quando uma regra é violada, então ela de fato precisa ser objetiva e sugestiva. Ok, a importância também já discutimos, o período é mensal, porque a regra acompanha, na verdade, os formulários ou as fichas em que elas vão ser desencadeadas. Depois temos aqui o nosso lado esquerdo. Então, o que é que nós temos aqui com o nosso lado esquerdo? Do nosso lado esquerdo, nós temos, por exemplo, se voltarmos para o nosso formulário, como vimos ontem, nós temos primeiro a seção das vacinações, não é? E os únicos campos que nós temos relacionados à hepatite B são estes 3, 1, 2, 3, não é? Então, o que é que está a acontecer com a regra no exato momento? Nós temos 2 formas de efetuar a regra. Nós podemos, por um lado, calcular a regra com os totais, porque nós dissemos que estes totais eram resultado da adição das duas colunas, não é? Para cada uma das linhas, mas também podemos fazer como fizemos no exercício anterior, quer dizer, invocar diretamente como é que eu diria? Invocar diretamente a operação matemática, nesse caso a adição, entre os elementos de dados ou entre as variáveis. Então, isto pode ser feito das 2 formas. Então, o que é que vai acontecer? Como nós fizemos do outro exercício, fizemos a adição sobre os elementos de dados, neste exercício podemos fazer sobre os totais que, da mesma forma, são calculados. Então, é por isso que, quando viemos aqui, as variáveis que nós temos a fazer esta adição são estas, não é? Tipo, o total, não é? De hepatite B1, das 12 administradas, mais o total de 2 e mais o total de 3. São elementos, quer dizer, são totais de elementos de dados. Se nós pesquisarmos aqui, por exemplo, EPI, vou criar um filtro que vá mais de acordo, DPT, ok. Então, nós começamos a encontrar aqui estas variáveis, não é? Então, o que é que nós estamos a dizer? É que o que aconteceu, na verdade, nós podíamos fazer assim, esta mais esta, esta mais esta, e esta mais esta. Esta particularidade é boa, porque qual é a diferença entre pegar os totais e pegar por variáveis? É que quando nós vamos nos detalhes, não é? Por variáveis é sempre bom, porque nos facilita ver onde é que provavelmente não tenha valor ou onde é que pode ter um valor que seja de alguma forma suspeito. Mas quando pegamos os totais, aí não temos como é que diríamos? Não teríamos esta visibilidade toda. Então, aqui, por exemplo, a sugestão é que sempre que forem a fazer, e dependendo da situação, pode-se fazer, é recomendável para ter visibilidade depois, fazer a adição sobre a desagregação. Como é que isto ficaria? Nós podíamos remover isto e diríamos, por exemplo, 12 administradas. Aqui estamos a abandonar os totais, vamos pegar por unidades. A 12 administrada, que é esta, o operador aritmético, que é esta, que é mais nesse caso, e mais esta 12 administrada, não é? Mais hepatite 2 para menor que 1 ano, mais hepatite 2, que é para maior ou igual a 1 ano, mais hepatite 3, B3, nesse caso para menor de 1 ano, e finalmente mais
hepatite B, terceira dose administrada para maior de 1 ano. Então, assim, nos ajuda quando nós corrermos a validação e pedirmos os detalhes, então termos os valores para cada uma das variáveis. E se deixássemos apenas os totais, apareceriam lá sem esses valores, não teríamos uma visibilidade da coisa. Então, está tudo ok. A nossa fórmula, a princípio, pegamos variáveis que funcionam. O que pode acontecer é provavelmente falharmos as variáveis, mas tudo quer crer que é tranquilo, as variáveis estão mesmo aqui. E então, o nosso comprovativo é que está válido, a fórmula está funcional. E depois, por exemplo, temos aqui o DPT, hepatite B, podemos mudar este nome para doses administradas. Ok, então, sendo assim, nós salvamos a nossa regra, aliás, salvamos as alterações do lado esquerdo e vamos trabalhar agora com o lado direito. Mas para tal, voltamos ao nosso formulário, que é para termos noção. O que nós dissemos ali é o seguinte, que em vez de pegarmos os totais, nós fazemos a adição por cada um dos campos. Então, fizemos a adição necessariamente dos 6 campos para termos o valor sobre as vacinações relacionadas com hepatite B. Por outro lado, a relação que é feita destas regras tem a ver com a seção do estoque relacionada também à hepatite B. Então, aqui o que é que nós temos como campos? Nós temos o campo do balanço inicial, não é? Do estoque recebido, PMM, frozen, expirados, quebrados, desaparecidos, e qual é o balanço final. Existe uma fórmula que é dada, não é, para o cálculo, nesse caso, destes totais, porque no final do dia o que se compara são estes totais, mas naquela mesma ordem de ideia, para não pegar os totais e depois, para qualquer situação, não termos uma visibilidade nos detalhes, então há necessidade de pegar por campos. Ok? Então, voltamos para o nosso lado direito, como já tínhamos discutido, que esquerda ou direita é mesmo uma questão de convenção, isso pode ser cima-baixo. O mais importante é sabermos o que queremos comparar e o que é que vai ser corrido primeiro na validação, como critério. Ok, então, para o nosso lado direito, ao ver que nós temos aqui uma adição de vários campos, que são todos aqueles campos que acabamos mostrando no formulário. E temos aqui, por exemplo, o balanço inicial, o saldo inicial, temos, por exemplo, o hepatite B recebido. Então, primeiro é a adição do saldo inicial e do que foi recebido. Este é o primeiro cenário. Depois há aqui uma subtração, não é? Deste balanço inicial e hepatite recebido, e com os restantes campos, neste caso, para a VMM, para o congelado, para o expirado, e até o balanço ou saldo final. Então, sendo assim, pronto, nós temos a outra regra de comparação do lado direito, nesse caso, e vamos aqui alterar este nome que é necessário dar, que são doses usadas e desperdiçadas. Ok, e como houve alguma alteração, naturalmente, temos aqui o nosso botão de salvar ativo. E ao clicarmos em salvar, validamos estas alterações e finalmente viemos então aqui para salvar a nossa regra de validação. Como forma de procurar, já não é ND, por isso sumiu. Então, se nós voltarmos a colocar aqui o AN, vamos ver o que podemos encontrar. Ela chama primeiro esta e a outra onde é que se... Pronto. Ok, vamos lá ver onde é que isto era. Eu não sei se é assim que eu escrevi. AN.
Onde é que foi parar a minha regra? Deixa-me só... Será que por alguma razão não alterei o nome? Deixa-me só ver isto. Sim, é mesmo esta, mas tudo bem. Vou só colocar aqui o nome curto e vou voltar a salvar. Não sei, talvez depois um refresh, isto volta a tomar, volta a fazer efeito. Prontos, então, ok, temos aqui a regra, depois veremos essas alterações. E então agora já podemos, o passo seguinte, depois de fazer esta alteração, seria correr a regra e teríamos os resultados que temos. Mas vamos por enquanto parar e verificar quais outros procedimentos que nós precisamos para que ela possa enviar notificações quando for acionado a ferramenta de análise de qualidade de dados. Antes de mais, vamos verificar se a nossa regra está associada a algum grupo. Temos aqui um grupo que já tinha sido criado, por exemplo, ND, regras de validação. Vamos ver. Ok, vimos também como criar o grupo no exercício anterior. Temos aqui, a regra está de fato a ser usada. Okay, confirmamos salvar. Então já temos a regra e o grupo criado. Agora, nós precisamos de verificar se as notificações vão ser enviadas para estes grupos ou não. Tudo bem. Então, nós vamos nas notificações de validação. Temos aqui uma notificações, quer dizer, o nome de notificações que já foi criado com os seus parâmetros. Podemos criar um novo ou podemos, então, vamos lá, podemos, então, editar este. Se quisermos criar um novo, é só sabermos qual é o nome que temos que dar e quais são os parâmetros que vamos atribuir. Já que estamos aqui, podemos avançar. O que é que seria, então? Teríamos um nome aqui para estas notificações. Se calhar eu colocava aqui um AN. Okay. Doses. Okay. Posso dizer doses de DPT traço HEPB IB notificações. Ok, pronto. Então, eu não estou a calcular aqui a questão da, como é que chama, não estou a calcular aqui a questão dos acentos e por aí fora, não é? A acentuação e por aí fora. Não estou a calcular isto, isso depois pode ser feito num cenário real. Código, como disse, é mesmo para situações em que nós queremos identificar esta regra. Na verdade, todo o metadado que é criado dentro do HS2 tem um campo para se colocar um código respectivo. E, em certos casos, é opcional, como o caso das notificações. Então, qual é a regra que nós queremos correr? Ou melhor, qual é a regra que, ao ser desencadeada, deve ser notificada a determinados participantes? Aqui, nós estamos a falar, por exemplo, de ND-DPT. Então, esta aqui é a regra que nós atualizamos agora para ser invocada sempre que uma violação quer dizer, sempre que uma violação é verificada. Podíamos colocar esta, não é, que criamos anteriormente, mas esta aqui é para questões de HIV e, nesse caso, aqui é mais para hepatite B e outras vacinações. Então, não faria muito sentido colocarmos esta regra lá. Então, o mais coerente é colocarmos esta,
que é a regra que diz respeito a exatamente o que é que nós estávamos a tratar. Então, ao passar esta regra com 2 cliques, se eu dou 2 cliques, ela volta, se eu dou um clique e clico nesta seta, também passa. É opcional, pode ser 2 cliques ou uma seleção e o envio da regra para o outro lado. Ele vai marcar aqui que temos uma regra, não é? Que foi adicionada, não é? E temos aqui outras 70 regras que não precisamos puxar todas elas, porque cada regra tem objetivos específicos. E depois, naturalmente, precisamos dizer quem são os visados, quem são as pessoas que devem receber estas notificações, não é? Então, aqui nós temos que, primeiro, criar um grupo, adicionar todos os utilizadores que deverão receber estas notificações e só depois, então, aqui já escolhemos o grupo que carrega consigo todos os utilizadores. Para o nosso caso, os participantes estão num grupo chamado Captura de Dados de Malária. Eu podia pôr poderia colocar todos eles, o que significa que todo mundo que estivesse cadastrado no sistema e pertencesse a algum grupo sempre receberia essa notificação. Mas isto vai ser um cenário que vai variar de caso para caso e nós vamos saber certamente quem é que deve receber certos tipos de notificação. Então, como é suposto, ou como deve ser que os participantes recebam esta notificação como comprovativo, então nós aqui colocamos o grupo em que os participantes fazem parte e se calhar podemos também colocar aqui um grupo notificação de imunização, não porque se trata de imunização, mas porque tem alguns facilitadores que fazem parte deste grupo. Então, eles também vão receber as possíveis notificações. Pronto. Continuamos, não é? E encontramos aqui uma parte também muito importante. Porque se deixamos a coisa como está e salvamos, as pessoas, estes visados, irão receber as notificações de acordo com o sistema envia. Mas nós podemos criar um padrão, não é? Para que estas informações sejam enviadas. Algo mais personalizado, em que nós dissemos que a regra X ocorreu no período X, na unidade organizacional X, e não deveria, as doses, por exemplo, de hepatite não deveriam ser superiores às usadas. Pronto, criamos um padrão e este padrão será enviado para aqueles que foram selecionados. Então, como é que nós iríamos fazer isso? Primeiro, temos claramente um assunto, não é? E naturalmente este assunto precisa ser um modelo, na verdade. É como se recebêssemos um e-mail, nós colocamos sempre um assunto, só que neste caso, para esta regra específica, o assunto também vai ser padrão, não é? Sempre que recebermos, a primeira coisa que vamos encontrar é alguma coisa relacionada com hepatite B, não é? Então, o que é que nós podíamos dizer aqui? Por exemplo, doses. Isto é pacífico, não é? De quem está a fazer a configuração. Então, provavelmente, eu, neste exato momento de demonstração, possa não estar muito inspirado de conseguir encontrar termos que se calhar sejam mais simpáticos, mas a ideia tem que ficar aqui. É mesmo sobre assuntos que temos que tratar. Ok, então, temos aqui, por exemplo, eu vou dizer doses de... isto é hepatite B. Deixa-me só copiar isto para ser um pouco mais rápido. Okay. De hepatite B, sim, não devem ok, são superiores, ok, administradas, melhor assim, administradas, são superiores às usadas, para não repetir toda hora as doses, as usadas e desperdiçadas. Ok, então, por que é que nós colocamos assim, são superiores? Porque se a pessoa está a receber essa mensagem, certamente houve uma violação.
Então, no mínimo que isto vai acontecer é que nós estamos a assumir que aquela regra só foi desencadeada porque aquela condição que nós colocamos não foi satisfeita, que é de ser inferior. Então, o nosso assunto logo tem que nos chamar a atenção que não, doses de hepatite B administradas são superiores às usadas e desperdiçadas, mas a regra diz que tem que ser inferiores. Então, provavelmente, este assunto que vai aparecer de princípio vai ser um assunto sugestivo, quero acreditar. Então, depois vamos aqui definir aquilo que são os templates. Nós temos aqui, o template é como é que a informação pode vir. O template é uma mistura de texto ao nosso critério e definições já criadas dentro do sistema. Tanto que, se forem a ver, quando criamos regras, tínhamos nomes da regra, descrição, operador, importância, descrição, lado esquerdo, lado direito, período, unidade organizacional, data corrente. Então, o que é que isto vai nos ajudar? Por exemplo, se eu for a colocar aqui estas coisas assim, de forma ad hoc, ao de ver que só são códigos e assim, a princípio, parece não fazer algum sentido, mas consigo mesmo, elas carregam alguma informação. E quando receberem as mensagens, o que vai acontecer é que não há de ver estes códigos, há de ver valores reais. Mas é preciso que eles sejam colocados numa ordem que faça algum sentido na hora de ler e interpretar este erro desencadeado. Então, o que é que nós vamos dizer? Nós vamos dizer, por exemplo, que vamos lá aqui encontrar uma regra que seja boa. Vamos lá. Eu vou escrever aqui. Doses, ou as doses. Pronto, não sei. Doses. O número de doses eu não sei se está ok, de hepatite B, não é? Vamos lá encontrar algo que faça algum sentido. Ok. Do lado, nesse caso, podemos ver aqui, queremos que ele traga, por exemplo, um valor no lado esquerdo. E, então, vamos colocar aqui, vamos encontrar o lado esquerdo. Ok. Então, estamos a dizer o número de doses administradas, melhor assim, administradas. Ok. E aqui, logo, no sistema da mensagem, ele vai carregar o valor do lado esquerdo, que diz respeito às doses administradas. Não, ou deve ser inferior, ou não deve ser superior, isto já depende, não deve ser, ou melhor, deve ser inferior, por causa do maior ou igual. Então, deve ser, não, se é menor ou igual, então não deve ser superior. Isto é uma questão mais de lógicas, não deve ser superior, ok? Então, não deve ser superior, ali nós dissemos as doses, não deve ser superior ao número de doses, vou voltar a colar isto, usadas e desperdiçadas. Ok? Do lado direito, então aqui já vai nos trazer o valor do lado direito. Ok? Podemos colocar aqui unidade organizacional, aqui ele vai nos trazer a unidade organizacional em questão, no período, ok? No período, no período de, ou durante vamos lá, no seguinte período. No seguinte período. Então, nós aqui, na verdade, o que estamos a fazer, o que nós estamos a fazer é criar um template, que na hora de enviar essas notificações,
prontos, o que deve ser corrido é este template em que vai trazer sempre, dependendo da situação, vai trazer onde tem estas variáveis de default, vai trazer aquilo que é a variável que a regra desencadeia. E então nós gravamos isso e já temos aqui alguma notificação nossa associada às nossas regras criadas. Prontos, daí o que é que nós vamos fazer? Já podemos vir, vamos verificar primeiro se a regra corre ou não, através do nosso formulário de entrada de dados, HIV mensal. Vamos lá, abril de 2021. Isto é imunização, perdão. Ok. Então, eu vou executar a regra e, de fato, a regra não passa. Eu, como sei que, na verdade, este valor aqui é superior, então eu poderei, só para testar um cenário em que a regra passa. Eu poderei voltar, já fizemos isso ontem, mas é para questões de verificação. Colocamos aqui para esta regra específica de hepatite B e validamos isto e ela passa. Essa é uma outra regra que está lá, mas aquela que nós estamos a tratar, ela passa. Ok, tudo bem. Então, vamos devolver para que ela não passe, porque é isso que nós queremos testar lá do outro lado da ferramenta. Ok, ela apareceu, então não passa. Perfeito. Então, voltamos aqui. Aliás, sim, vamos para a nossa ferramenta de qualidade de dados. Executamos, por exemplo, a análise. Ela demora um pouco a carregar por causa de todas as unidades de organizações que ela deve carregar. Viemos aqui para o nosso training land. Como tenho certeza que não tem muitos formulários a correr essa regra, eu posso colocar, como vimos ontem, pode colocar todo o país, se sabe que não vai carregar muita coisa, ou então pode carregar uma região específica, ou até mesmo pode filtrar até uma unidade sanitária específica, ok? Então, prontos. E qual é o período? Eu não quero carregar todo o período, porque pode carregar muita coisa. É por isso que nós dissemos que esta é uma funcionalidade que carrega em massa. Então, eu vou colocar aqui o meu período específico, que é de abril, de 1 de abril. E para garantir que busque o mês todo, eu vou colocar aqui até 1 do mês seguinte. Nesse caso, 1 do mês seguinte é maio. E eu coloco OK. Qual é a regra que eu quero correr? O grupo de regras que eu quero correr? Então, nós ali teríamos colocado, esta nós criamos, mas tem aqui, acho que é ND, não, é isso que nós criamos, acho que sim. Deixa eu só rever para não buscar um grupo que não é o em questão, mas é mesmo este. O grupo já existia, de fato, nós só reaproveitamos. Então, associamos aqui o grupo e precisamos garantir que as notificações sejam enviadas. Então, nós clicamos aqui em enviar notificação. Aí nós estamos a dizer que estas notificações vão ser enviadas para aqueles grupos que nós selecionamos. E depois, o que é que vai acontecer? Alguns que, na hora da atualização do seu perfil, eu ontem mostrei quais eram os campos, né, que deveriam ser ativados, né, nos dados do utilizador e por aí nas definições para poder enviar e receber notificações, mas também é preciso garantir que tenha um e-mail, não é, que já esteja lá nas informações do utilizador para poder receber não só notificações internas, não só mensagens internas do sistema, mas também poder receber estas notificações por e-mail. Tendo tudo isso acautelado, como discutimos, então estas informações aqui não só caem na vossa conta interna, mas também caem nos vossos inboxes. E aí nós fazemos o validar e pronto. Bom, ele carregou muita coisa porque acho que vão ter muita informação, porque eu coloquei o país todo. Mas podemos voltar e eu vou filtrar aqui a região, acho que é a região animal, Board District, Cardinal PHC, que é a
unidade específica em que estamos a trabalhar. Deixa-me só confirmar se é mesmo Cardinal PHC. Sim, é Cardinal PHC. Então, é exatamente isto. E aí já validamos isto e nos traz aquela regra apenas que está a ser violada. Então, vejam que a nossa regra já tem uma nova cara, já traz uma informação mais consistente e isso é o que, na verdade, deve aparecer. Então, para verificar se nós temos as notificações, quem tiver, como disse, o cenário todo criado com os e-mails lá, ele vai buscar o e-mail e vão receber as notificações nos vossos e-mails. E podemos também verificar estas situações aqui dentro do nosso próprio sistema. Então, vamos ver que temos aqui notificações que foram recebidas em segundos, há 1 minuto. Vejam que eu mandei 2 requisições. Uma com aquela busca em massa das validações, por causa da unidade organizacional mãe, que foi selecionada, e a última apenas com a unidade organizacional específica de onde deve correr a regra. Então, podemos começar. A organização é em forma de chegada, as mais recentes sempre estão no top. Então, eu venho aqui e ao ver que estão aqui, está aqui a Pulso Mussa, eu conheço ela pessoalmente, por isso sei que ela já recebeu esta mensagem. Sim, conheço muita gente que está mesmo por aqui. Ali eu puxei pelo grupo, mas aqui ele já descreve individualmente quem é que vai receber essas notificações. Então, os participantes estão aqui, todos nas vossas caixas, supostamente, aliás, não é supostamente, devem receber esta notificação. Nos vossos e-mails também vai entrar, já agora, para quem tem e-mails lá no sistema. E agora vejam aqui aquilo que nós definimos, não é? Como padrão. Lá tinham aqueles códigos, mas aqui nós temos o número de doses de hepatite B administradas, o valor, aqui vinha um código. Não deve ser superior ao número de doses de hepatite B usadas e desperdiçadas, o valor no Cardinal PHC Gateway, a unidade sanitária, no período de 04 de 2021. E ponto. Então, isto é que se chama receber uma mensagem personalizada, não é? Que é configurada com os passos que nós tivemos até então. Esta é a segunda sessão, é um pouco longa, de fato, porque era preciso ressaltar mais aqui a questão das notificações, como é feita e tudo mais, e provavelmente também, não sei, um pouco confusa, mas se calhar o momento de dizerem se existe alguma dúvida, se também já receberam as notificações nas vossas caixas, não é? E assim damos continuidade para sessões posteriores. Obrigado. Sim, estão abertas as sessões para questionamentos, sugestões, acréscimos também, provavelmente possa ter escapado alguma coisa e os participantes podem necessariamente acrescentar. Obrigado. Colega Sheila, é consigo. Alô? Estou sozinho? Não estou sozinho. Não, estamos juntos. Menos mal. Sim, estamos a ouvir. Tá bem, então, sendo assim, eu vou passar a palavra aos meus colegas
David e France para procederem com a explicação do segundo exercício e a sequência e a ordem é a mesma. Vocês, os participantes, podem começar a executá-lo e depois do tempo esgotar, se não tiverem terminado, então tem o resto do dia, segundo os limites que foram dados para poder terminar. David, France. Obrigado, eu vou apresentar aqui agora o terceiro e o último exercício para o dia de hoje. Ok, então, nós temos aqui o nosso terceiro e o último exercício para o dia de hoje, assumindo que todos fizemos o exercício número 2, que pedia para criar exatamente uma regra de validação que verificasse esses elementos de dados que nós temos aqui, casos positivos com microscopia, que devia ser igual à soma das suas espécies. Isso para o ponto A. E o ponto B, o exercício pedia que fosse criado um grupo de regras de validação e o mesmo grupo nós devíamos incluir a regra que criamos anteriormente. Então, devíamos criar a regra, criamos o grupo e associávamos a regra ao grupo que teríamos criado. Então, só de ressaltar que a regra e o grupo fosse bom nós colocarmos como nome as iniciais ou mesmo o nosso nome para a regra que criamos e também para o grupo de regras. Então, o exercício número 3 pede que testemos a regra de validação na aplicação qualidade de dados. Então, nós temos que abrir ou nos direcionar à aplicação de qualidade de dados para testarmos a regra que nós criamos. Selecione o distrito PES e execute a análise da regra de validação de 1 de maio de 2020 a 30 de junho de 2020. Então, reveja os seus resultados, diga se a sua regra está a funcionar corretamente. Então, basicamente, para o exercício 3, esta aqui é a tarefa. Após termos criado a nossa regra e o grupo, então vamos à aplicação de qualidade de dados. Então, vamos executar este grupo de regras para o distrito PES e o período deve ser este, 1 de maio de 2020 a 30 de junho de 2020. Então, este aqui é o exercício número 3. Obrigado. Sim, então os participantes terão sensivelmente 20 minutos, não é? nos vossos relógios para poderem começar e, se possível, quem conseguir terminar o exercício neste momento. Então, nós vamos contar os 20 minutos no horário de Moçambique. Então, cada um conte 20 minutos a partir do seu horário. Obrigado.
Ponciana, 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 posta gravicha no cabo. Ponciana, 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 posta gravicha no cabo. Ponciana, 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 posta gravicha no cabo. Ponciana, a mim criava um voado na boca. A vontade de entrajar por um mimo, só vim casar e na colada. Ponciana era parinha vacinha, a mim criava um voado na boca. A vontade de entrajar por um mimo, só vim casar e na colada. Ponciana, 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 mostra a cabeça no carro. Ponciana, 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 oi, mostra a cabeça no carro. Minha companhia estava ali na casa, trazia carta no escrito para a lata. Se Deus quiser, essa deve em casa melhor. Minha companhia estava ali na casa, trazia carta no escrito para a lata. Mas na mesma gosto, senta em férias. Se Deus quiser, essa deve em casa melhor. Ponciana, 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 mostra a gravicha no cabo que. Ponciana, 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 oi, mostra a gravicha no cabo que. Ponciana, 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 mostra a gravicha no cabo que. Ponciana, 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 oi, mostra a gravicha no cabo que. A mim criava o água e a boca, a vontade de entrajar o futuro mimo, de grande rodada. Vão confirmar assim que a minha tela for ou estiver visível. Então, conseguem ver? Sim. Perfeito. Então, o último exercício, ou a última sessão, ainda na ordem da criação das regras de validação e do envio das notificações, tem a ver com a relação da comparação, não é, dos dados inseridos aos limites estabelecidos. Então, é algo também que foi demonstrado ontem, mas superficialmente, e agora vamos procurar perceber como é que esta regra é criada e funciona. Então, o nosso cenário de ontem era este, em que trabalhávamos com a ficha de imunização para o período de março de 2020 e no Beagle Hospital. Correndo, e nós tínhamos aqui dois cenários. O primeiro, em que o valor deveria ser extraído dentro, não é, da sessão de vacinações, mas especificamente para a hepatite B, e o segundo cenário, que eram valores gerados por um predictor, mas que nós demos jeito de criar um dataset para, ou uma ficha, como quisermos chamar, para visualizar esses valores, de modo que depois possamos manipulá-los para testar os nossos cenários de verdadeiro ou falso. Então, para este exercício, se recordarem na sessão anterior, na sessão de ontem, nós dissemos que geralmente as metas ou os limites podem, por um lado, ser criados dentro do sistema através de previsões que podem ser feitas de acordo com acontecimentos anteriores de um determinado
período, não é? Ou pode ser importado a partir de sistemas terceiros. Falávamos, por exemplo, de fichas Excel, de sistemas de processamento de dados como o SPSS, sistemas criados em Python, ou Stata, R, por aí fora. Ou seja, qualquer que seja o sistema que estes dados possam ser posteriormente organizados ou estruturados para que possam ser entendidos na linguagem do DHIS2. Então, esses dados depois, por um mecanismo de importação ou interoperabilidade, acabam caindo no DHIS2 e serão tratados exatamente com o seu devido efeito, que é ou que devem ser os limites ou as metas, dependendo de como preferirem chamar. Então, nós, neste pequeno dataset, o que nós vamos ter são as metas que já foram geradas. Aqui nós apenas estamos a visualizar. E se formos a percorrer alguns meses anteriores, vamos ver que já tem lá dados para outros meses. Mas como o nosso cenário é para o mês de março, então temos aqui um valor que depois temos que testar para ver se passa ou não. Agora, uma das coisas que primeiro é feito é, como dizia, estruturar, não é? A variável para que possa ser entendida na linguagem do DHIS2. Então, uma das coisas que se faz primeiro é criar essa variável, que na verdade é criar um elemento de dado. Não é? Se nós vermos por aqui, não vamos necessariamente criar, isso é um outro passo que pode levar o seu tempo, é mesmo só para mostrar. Então, aqui criou-se esta variável, não é? Que é o elemento de dado. Deixa-me ver aqui só como é que foi chamado esta variável. DPT DOS threshold. Ok. É esta aqui, traduzida. Não. É esta aqui. Exato. Então, este elemento de dado foi criado, deu-se o nome, deu-se o nome curto, não é? Qual é o tipo de dados que ele vai assumir? Então, são dados agregados que na verdade ele assume, inclui zeros são válidos, não é? Sim, e é essa informação apenas que aquele dado que este elemento de dados carrega. Então, o que ele vai assumir lá, nenhuma informação do tipo texto vai ser validada, ele só vai carregar números de forma agregada. Pronto. Depois, este elemento de dado é manipulado como um predictor e vai gerando dados com base nestes cenários anteriores. Mas nós podemos, como mostrei na ficha, nós podemos alterar e colocar os dados que nós quisermos para que os nossos testes possam passar ou não. Este é o primeiro ponto, que era preciso explicar de onde é que vem este pequeno formulário que nos traz esses vários dados que são considerados como limite. Geralmente, esses dados são importados. Então, voltando para o nosso cenário aqui, nós executamos a nossa regra e ela, de fato, é invocada aqui embaixo, não é? E o que ela diz é que hepatite 2 administrada não deve ser superior ao limite, não é, estabelecido. Ok, é assim que nós queremos que seja, por isso instruímos que essa deve ser a mensagem. Então, depois disso, nada mais temos a fazer, senão voltar à nossa validação. Estamos nos elementos de dados, vamos para a validação. E aqui procuramos, a regra já existe, nós vamos refazê-la, não é? Então, aqui nós temos alguma coisa como DPT, deixa-me ver se ela vai aparecer. Então, sim, é esta regra que nós temos aqui embaixo. Temos a primeira parte, que é o nome, não é? DPT, nós vamos alterá-la, como fizemos com outra. Dose administrada. Ok, não deve ser superior, não é, aos limites estabelecidos.
Pronto, perfeito. Podemos pegá-lo e podemos, se calhar, colocar aqui, como dissemos, é sempre bom um prefixo para podermos identificá-la com muita facilidade no meio de tantas regras que possam existir. Ok? Depois temos aqui a descrição. Nós podemos alterar isto para cálculo de... vamos lá, eu pego isto. Em relação às metas ou aos limites. Prontos. E depois, então, nós viemos aqui, colocamos uma instrução que as doses administradas, não é? Podemos pegar aqui ia dizer as doses administradas, não é? De DPT dose. Então já podemos tirar isto. Não deve ser superior, ou melhor, sim, não devem ser superiores aos limites estabelecidos. Prontos. Prioridade, podemos colocar alta, sei lá, só para variarmos do que já fizemos das outras vezes. Mensal, porque tanto o limite quanto o formulário em questão são de periodicidade mensal. Então, vamos para o nosso lado esquerdo e vamos encontrar aqui os nossos elementos de dados. O que é que isto significa? Eu vou só fazer aqui um filtro. Ok. Sim, vou fazer aqui este filtro. Eu vou apagar isto. Aqui, para o nosso formulário, não sei se formulário, sim, para o nosso formulário, o que é que nós temos aqui? Nós estamos a dizer que praticamente nas vacinações, a hepatite B, nós estamos a fazer a soma de vacinações de hepatite B para menor que 1 ano, maior ou igual a 1 ano, tanto que aí temos o total. Ok, então, depois disso, viemos para aqui e estamos a dizer assim, que ok, para a hepatite B, aqui temos um elemento de dado que já calcula o total, não é? Para 2, mas nós vamos buscar por variável. Então, temos aqui este e mais esta. Ok, então nós temos aqui a nossa forma funcional e temos a PI DPT doses administradas. Perfeito. Depois disso, nós salvamos esta operação. O operador, naturalmente, é menor ou igual, podia ser qualquer outro, dependendo do cenário que está a ser criado. E depois, então, pelo lado direito, vamos apenas procurar aquilo que foi o elemento de dado ou o predictor que nós criamos, não é? Que carrega consigo o valor. Por isso que, deste lado direito, o que nós temos é apenas uma variável, não faz nenhuma operação aritmética como qualquer outra, porque esta variável já por si só guarda um determinado valor da qual deve ser comparado. Ok, então está aqui. Então, vamos dizer limite estabelecido, ou meta, sei lá. Prontos. Então, o que é que nós temos aqui? De seguir salvar esta operação e, finalmente, poder salvarmos, nesse caso, a regra. E, então, viemos para a nossa ferramenta de análise, não é?
nesse caso, de qualidade de dados. Desta feita, estamos a trabalhar numa unidade organizacional diferente e num período diferente, não é? Aquela regra pertence também a um grupo diferente, como já vimos nos exercícios anteriores. Enquanto isto carrega, eu vou colocar aqui o período de março, que é o período em questão. Ok? Depois eu coloco também aqui o março, nesse caso vamos para o mês seguinte, que é abril. Ok? Então temos aqui o dia e depois, agora podemos sim ir encontrar lá a nossa unidade organizacional. Estamos em Finland. Eu preciso de Beagle. Beagle está em Dog District e então tenho aqui o Beagle Hospital. Depois vamos procurar o grupo em que está associado esta regra, que são limiares de regras de validação de imunização, não são estas aqui. Limiares, sim, são limites, na verdade, de imunização. Esta aqui é a regra. Nós não temos ali um grupo associado a este, prontos para enviar uma notificação, mas vamos deixar assim, já que a ideia é aquela, já vimos no exercício anterior como enviar estas notificações. E depois, então, nós fazemos aqui a validação. E ele vai nos trazer, por exemplo, esta regra a dizer que tá bem, há alguma coisa depois. Ele trouxe isto porque nós não esquecemos de colocar lá a instrução. Então, ele pegou aquilo que vem, na verdade, na descrição ou no nome do próprio data element. Então, nós só precisamos de voltar ao elemento, quer dizer, a regra, nesse caso, a regra de validação, desculpem. Isto é notificação. Aqui não, vamos lá. Tá bem, eu coloco aqui uma nova aba. Vou direto à manutenção, vou ser muito rápido. Ok, coloco aqui. Na manutenção vou para a validação, isto leva um certo tempo a correr. Ok, na validação, as regras de validação, e depois eu tenho aqui a regra como 12. Vamos ver. Onde é que está lá aquela regra? É esta regra aqui. Sim, então, ok. A instrução. Sim, tem uma instrução, de fato. Ok. As doses, não sei o que é, pronto. Está certo. Então, tem aqui a instrução. Eu pensei que cálculo de HTTP, doses. Será que pegamos a regra correta? Deixa só. Rotavírus 2, linear 2. Deixa eu ver. Isto é notificação de validação. Não. Eu volto para isto. Vamos lá. Então, é esta. Sim, DPT, administrado. Vamos lá. Sim. De fato, é esta. Então, esta, vamos lá ver aqui a instrução. As doses administradas não devem ser superiores aos estabelecidos. Ok. Então, está certo. Provavelmente eu carreguei um grupo. Vamos pegar num outro grupo. Eu devo ter carregado um grupo que provavelmente não seja. Então, voltamos para aqui. Eu vou selecionar, por exemplo, tinha limiares de imunização e tem regras de validação, mas não pode, tem que ser mesmo dos limiares. Ok. Validation rules. Então, deve ter mais regras aqui. Muito simples. É só ir, vou para os grupos para ver o que é que está a acontecer lá. Então,
Então, aqui, vamos lá, posso usar isto. Está aqui. Sim, é este o grupo. Agora só temos que verificar se rotavírus linear 2, limiar de rotavírus. Está bem. Então, aquela regra, vamos lá ver se tem algum limiar aqui. Então, ok. As doses, não sei o que deve ser. Não, tudo que tem a ver com limiar está aqui. DPT, administração, ok, tá bom. Também está a ser carregado. Então, deve ser ela mesmo. Prontos, perfeito. Viemos aqui e corremos já. Deixa eu só fazer um pequeno refresh. Enquanto isso, volto para o período de março. Ok, volto para o período de abril. Nesse caso, o dia 1. Ok, vamos para a nossa unidade sanitária. Vamos lá para o Training Land. Então, ok, temos aqui o nosso Training Land, região animal, e pegamos aqui Dog District, Beagle Hospital. Então, na regra de validação, pegamos o nosso linear. Onde é que nós temos aqui? Lineares de imunização. Tem que ser este. Prontos, enviar notificação, não. Validamos, ok, cálculo DPT e dose 2 administradas. Falta algum texto, ok, não deve ser superior aos limites, é isso, eu que escrevi mal esta mensagem. Então, ok, e temos aqui os nossos detalhes. Então, o que eu me referia aos detalhes é que eu coloquei os detalhes, aquelas operações que nós fazíamos sobre pegar por valor e não pelos totais, era exatamente para sabermos que nos valores quer dizer, por valores nós já conseguimos perceber qual é o valor que cada elemento de dados carrega e não só pegar, por exemplo, os totais, porque aí não saberíamos onde é que está o problema, se provavelmente podia estar nesta variável ou nesta variável. Lá só ia apresentar um total, mas se calhar o problema não estivesse em todas as variáveis, mas apenas em uma. Então, este detalhe é importante quando formos fazer a validação através das regras de análise de validação. Okay? Então, temos isto e pronto. Daqui, as notificações são enviadas para quem é de direito e, caso contrário, depois de verificarmos, vamos lá corrigir, validamos e sempre que não tiver nenhuma ocorrência, também não vai enviar nada, porque nós só recebemos as notificações quando existe alguma ocorrência. E é tudo para esta última apresentação. Não sei, de forma geral, não só neste exercício, não só nesta demonstração, de forma geral, do dia, se existe alguma questão que deve ter ficado com os participantes.